ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. É os cantador de reis, é o cantador de reis, quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. Bom dia aí de Monteiro, na Paraíba, Cariri do sertão, Cariri paraibano. Pegamos agora uma estrada off-road aqui na cidade de Monteiro. E ontem a gente passou o dia aqui visitando família, né? A Isabela tem família aqui, tem um avô aqui de 100 anos que mora aqui na região, inclusive mora perto da Loca, onde a gente vai visitar lá, onde viveu Zabé da Loca. E viemos também visitar aí tias e primos da Isabela. E passamos um dia muito legal ontem, foi muito bacana. E hoje a gente já cai aqui na realidade novamente. Sertões 2021, agora rodando aqui na lateral da transposição do São Francisco. Então a gente teve essa oportunidade aqui e estamos agora seguindo aqui pela margem do canal e vamos tentar mostrar para vocês aí um pouquinho da transposição do Rio São Francisco. Que eu vá, eu vou, se é pra ficar eu arrisco, mas eu quero é namorar as moças de São Francisco. Se quiser que eu vá, eu vou, se é pra ficar eu arrisco, mas eu quero é namorar as moças de São Francisco. As moças de São Francisco tão perdendo o dia inteiro, debruçadas na janela, namorando os cangaceiros. Debruçadas na janela, namorando os cangaceiros. Se quiser que eu vá, eu vou,
moças de São Francisco são bonitas e tem ação. Botam queijo e rapadura no torná de lampião. Botam queijo e rapadura no torná de lampião. Já estamos seguindo aqui por uma estrada off-road. A gente deixou a BR aqui na região de Monteiro e estamos seguindo em direção ao assentamento Santa Catarina, aonde vive o avô da Isabela, que tem 100 anos, e um local muito conhecido aqui pela região e até pelo Brasil, pelo fato de Isabé da Loca, ou Zabé da Loca, ter vivido aqui a sua vida toda. Ela que é conhecida como a rainha do pífano. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. A pequena vai no gozo e a maior vai no borná. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. O fuzil de lampião tem 5 laços de fita. No lugar que ele habita não falta mulher bonita. No lugar que ele habita não falta mulher bonita. São Francisco já é meu, com nome eu vou tomar. Só não tomo Nazaré porque não posso morar. Só não tomo Nazaré porque não posso morar. Chegamos aqui na casa onde viveu Zabé da Loca. Essa casinha aqui, ela acabou ganhando do governo, né? Quando já estava bem mais idosa, e acabou saindo lá da Loca, onde ela morava, e veio morar aqui. Mas a grande vontade mesmo dela era continuar morando lá na Loca. A partir daqui, a gente acabou de deixar os carros aqui atrás, e a partir daqui a gente entrou na trilha que leva aqui a Loca, aonde Dona Zabé passou grande parte da vida dela. Então a gente está subindo aqui a trilha para ir lá conhecer esse lugar tão importante aí para a história, né, de Zabé da Loca e do sertão e da cultura nordestina em geral. Nessa Loca aqui que Dona Zabé passou grande parte da vida dela. Ela morava aqui dentro e construiu essas paredes, e aqui ela cozinhava, dormia e passou mais de 25 anos da vida dela aqui. No final da vida, o governo cedeu uma casinha para ela, construiu uma casinha para ela ali embaixo, porque ela já estava muito cansada e não conseguia mais fazer essa trilha aqui, né, com facilidade. Então ela começou a morar lá embaixo, mas sempre deixou claro que gostaria de retornar para voltar a morar aqui. Dona Zabé faleceu em 2017, né?
e ela era considerada a rainha do pífano. As músicas dela correram o mundo. E aqui ficou eternizado aqui a loca de Dona Zabé, que virou um símbolo aí, um mito da cultura e da história aí do sertão. Então, boa tarde. A gente está aqui com a Josivane, que é a pessoa que durante muitos anos acompanhou e cuidou de Dona Zabé e era considerada uma filha para ela. E a gente está muito feliz de ter conseguido conversar aqui, encontrar com ela. A gente já te agradece por nos receber aqui na casa de Dona Zabé. E como é que é o começo, assim? Como que Zabé veio parar aqui e acabou indo morar numa loca? E como é que ela lidava com isso? O que você pode contar pra gente dessa história mais anterior à casa aqui dela? Zabé veio para cá na época dos anos 40. Zabé era uma jovem, né, uma menina naquela época. Ela veio antes, mas não veio para morar. Naquela época as fazendas tinha muita plantação de algodão, né? A Paraíba era o top da história do algodão no mundo. E o pai de Zabé não era diferente, veio de Buíque, de Pernambuco, né, para cá com os irmãos. Primeiro vieram os meninos para catar o algodão, trabalhar na colheita. E eles ficaram trabalhando em uma fazenda durante muito tempo. Depois as filhas e a mulher veio, eles vinham a pé naquela época, não tinha transporte. E eles ficaram trabalhando e acabaram virando moradores dessa família. O que aconteceu? Zabé acabou engravidando deste fazendeiro, né? E o pai só teve uma opção: ou botaria a família inteira para fora, ou ficaria com Zabé, e ficou se virando. E aí conheceu um baiano chamado Delmiro, que esse cara comprou um pedaço de terra lá em cima da serra e construiu uma chopana, uma cabanazinha. Só que eles só passaram 11 anos casados. Com 11 anos ele faleceu, veio a falecer, e ela ficou com os 2 filhos, Zé e João. Zé estava na época com 11 anos, de 10 para 11 anos, e João com 7. Aí a casinha, com pouco tempo, depois que ela ficou viúva, muito jovem, a casa caiu e ela se arranchou na loca. Que era próximo à casa. Que era próximo à casa. E aí ficou lá muitos anos, criou esses 2 filhos, depois um sobrinho veio morar com ela e passou muitos anos. E a vida foi lá em cima, naquela serra. Ela tinha muito apego pelo lugar. Muito apego. Então, quando foi em 2000, apareceu, 2001, apareceu um projeto para construção das casas, e aí construíram essa casa para Zabé. Né? Foi 99 para 2000, mais ou menos, começaram a construir essas casas e fizeram essa casa aqui para Zabé. Ela já era bem idosa. Já era bem idosa, ela estava com 79 anos quando ela desceu definitivamente para cá. E ela aceitou descer, a princípio? Aceitou e não aceitou, porque assim, eu já era casada e a pessoa mais próxima que tinha dela, né, era eu, que ajudava mais. Os filhos viviam tudo pelo meio do mundo, trabalhando. E ela ficou sozinha, ela não teve opção. Foi um processo muito difícil de adaptação, até mesmo para mim, que, né, cuidei e vivi, eu senti a tristeza dela, né, de ter deixado o lugar dela. E logo quando ela veio para cá, sempre, toda semana a gente subia, eu ia lá ajudar ela, estava sempre levando ela lá. Ela mantinha arrumadinha? Mantinha as coisinhas dela, a gente ia. Eu fiz um projeto para lá também, que eu construí uma casa de taipa lá perto, essa casa, né, já deteriorou, caiu, mas aí eu levava ela, dormia na loca, a gente dormia todo mundo na loca, era para aliviar um pouco a saudade dela. E aí no final mesmo, quando ela estava bem velhinha, aí ela veio para cá, e daqui eu levei para minha casa, porque ela já não ficava mais nessa casa, ela ficava comigo na minha casa. E ela vivia falando que gostaria de voltar a viver lá. Só que não tinha força. Não tinha força.
A experiência é bastante interessante, né, para a gente que está fazendo essa expedição dos sertões. E Dona Isabel da Loca faz parte dessa história e de toda essa cultura nordestina. E encontrarmos ela para poder nos ajudar a entender um pouco mais é bem interessante. Há pouco nós visitamos a Loca, né, e agora nós estamos na casa onde ela viveu pelos últimos anos. E o que eu gostaria que você falasse para a gente, para o público que vai nos assistir também, ela tem familiares aqui na região, por que ela escolheu você para acompanhá-la assim, nos últimos anos de vida? A gente não explica muitas coisas que acontecem na nossa vida, o destino pode ser, né? Eu fui criada em cima da serra, minha mãe é de origem cigana, né? E a gente era os vizinhos mais próximos. Isabel, os filhos dela eram todos meninos, homens, e eu acredito também por significar melhor, que era menina, né? Porque ela era minha madrinha e eu passei a minha infância inteira com ela. E isso, né, é coisa de alma, eu acho, sabe? Eu acho que quando a gente gosta mesmo, né, a gente tem afinidade, e também o carinho, o respeito, a admiração, isso tudo leva a gente a ter uma confiança maior no outro. Eu acho que Isabel era considerada um bicho do mato, mas uma mulher muito à frente do seu tempo, de qualquer ser humano normal, né, digamos assim. Isabel estava à frente do seu tempo. Isabel começou a tocar com 7 anos de idade. O mundo do pífano naquela época era de um homem, era um universo totalmente masculino. Isabel começou a beber, a fumar e a tocar com 7 anos de idade. Então você vê, né, uma pessoa dessa estava à frente do seu tempo. E eu fui criada praticamente com Isabel. O que eu posso dizer é que muitas vezes a gente não escolhe com quem a gente tá. Simplesmente o destino coloca para você e você recebe. E você que conviveu bastante tempo com ela, o que você traz hoje de aprendizado, né, por ela ser uma pessoa que estava à frente do tempo dela e você pôde conviver, o que isso trouxe de experiência para você, para sua vida hoje? Eu acho que correr menos. É mesmo? Trabalhar menos, focar mais, ter mais serenidade, mais tranquilidade. Isabel foi uma pessoa que ela passou muita necessidade, mas ela nunca reclamou. Ela não se dava o luxo de reclamar porque não tinha as coisas. E hoje a gente tem, sabe, a gente tem coisas demais e tá sempre querendo mais, sempre querendo mais. Ai meu Deus, como a gente é de uma ignorância que não tem tamanho. E eu acho que o que eu aprendi com Isabel hoje foi essa serenidade, essa tranquilidade, não esperar muito. Porque para que esperar tanto, para que querer tanto? Isabel foi uma pessoa que me ensinou isso, sabe, a ter mais tranquilidade e não esperar no outro aquilo que ele não pode dar, sabe, deixa as coisas virem naturalmente. Eu acho que foi isso que eu aprendi de Isabel, essa tranquilidade, essa paz, sabe, se não reclamar de tudo, pelo contrário, agradecer, e é isso que a gente tem feito, assim, agradecer. E o que a gente pode fazer pelo outro, fazer sem esperar. Sabe, sem esperar que o outro te dê nada em troca. Eu acho que é isso que tem dado certo, é isso que eu trouxe para a minha vida. Na verdade, Isabel morreu e ela não tinha dimensão da importância que ela, na musicalidade dela, na vivência dela, na figura dela como mulher do Cariri, sabe, como aquela mãe de família que assumiu sozinha a criação dos filhos. Ela não tinha noção da força e da importância que ela tem, que ela tinha. Ela morreu sem ter, assim, e também não queria. Né? Não esperava ela não esperava, ela não queria saber disso. É tanto que às vezes as pessoas chegavam aqui em casa e eu lembro de algumas passagens
que eu falava, ô Bé, vai tomar um banho, a senhora vai receber visita. Ela falava, não, se a visita quiser, que venha limpa pra minha casa, porque eu estou na minha casa. Pois é. Não, ela era assim, ela, sabe, ela tinha aquelas coisas assim, sabe, a visita que vem me visitar, então ela que tem a obrigação de vir limpa. Eu estou na minha casa. Então essas coisas, assim, sabe, porque Isabel não tinha noção da grandeza que era isso, e talvez tivesse a noção, né, porque ela era uma pessoa muito sábia, ela ouvia muito, né, assim, ela silenciava, né, muito, ela ficava ouvindo, e ela tinha uma dimensão muito grande, porque quando a pessoa às vezes fala muito, né, escuta pouco e vê pouco que está à tua volta. Quando você silencia, você aprende a ver, e acho que era isso que acontecia com Isabel. Talvez ela tivesse dimensão do que acontecia com ela, só que isso a gente não leva nada, nem deixa nada. Então, queria, em nome da MK Expeditions, agradecer aqui a Josi em nos receber. Foi muito legal conhecer um pouquinho da história de Isabel da Loca, conhecer o lugar onde ela, né, passou grande parte da vida lá na Loca e final da vida aqui a casinha dela. Espetacular, fantástico a história, e é uma referência, né, na cultura do Cariri, do sertão. Então, muito obrigado por nos receber, e se você puder aí deixar uma mensagem em nome de Isabel, a gente vai ficar muito feliz. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, por vocês terem vindo aqui, né. Eu acho que quem gosta de cultura, quem gosta de arte, mesmo na situação que a gente está, o nosso país está, né, que a gente sabe que a cultura do nosso país foi o que mais foi, sabe, abatido com essa situação que a gente passa aí, mas a gente nunca deixa de acreditar, nunca deixa de querer, né. Isabel foi um legado que vai ser referência aí pela vida inteira, né, e tem outras Isabéis, as pessoas têm que entender, existe outras Isabéis aqui no território, aqui em Isabel, aqui no assentamento. Pessoas que vão levar um legado à frente, isso é muito importante. E nada mais do que estar divulgando, né? Nada mais do que aparecer, geralmente aparece uma pessoa que divulga o trabalho, e as pessoas saberem que a coisa não acaba quando a Isabel acaba, porque tem uma comunidade inteira que é referência com a história da Isabel.